Boa noite, gente. Boa noite. Graça e paz. Ai, viu? Bom estar com vocês. Feriado prolongado, alguns irmãos viajando, outros também viajando para cá. Pela manhã a igreja estava bem cheia, recebemos visitantes. Estamos aí nesse processo de despedida da Alda e do Ivan, com dor no coração, mas com a certeza de que Deus tem orientado. Então, terça-feira a mudança vai e vocês vão levar um pouquinho da nossa história. Ser uma bênção lá onde Deus colocar vocês, tá bom? Bom rever Abel, Domingos, bom rever Adriana depois do tempo de viagem também. Bom estar juntos. Hoje pela manhã foi a primeira vez que eu abandonei o púlpito, mas não abandonei por medo nem por qualquer outra coisa, mas quem estava acompanhando a aula, eu estou tomando medicamento e a minha pressão caiu. Eu falei assim, eu vi todo mundo bem pequenininho, estava tudo meio escuro, Carol. Aí eu falei assim, olha, segurei bem firme assim, falei, gente, eu estou com a pressão baixa e dei 3 passos, sentei. O Emerson, nosso dentista, estava aí, me acolheu, está tudo bem. O Simeão, nosso irmão querido, nos ajudou também hoje, conferiu tudo ali antes de eu entrar, está tudo bem. Então, eu pretendo caminhar com vocês até o final. Caso eu não consiga, alguém me segura e está tudo certo, tá bom? Abra comigo em Gálatas. Que alegria poder cantar Minha Pátria para Cristo. Jesus é a solução. Se você não ouviu o sermão da manhã, te aconselho a acompanhar, a dar uma olhadinha naquilo que Deus falou ao nosso coração. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, lá no capítulo 4. Então abra aí comigo, Gálatas, capítulo 4. Nós leremos do verso 4 até o verso 7. E o nosso tema é o mesmo da manhã: Jesus é a única solução. Para o Brasil, para a minha vida, para todos nós. Se você não se inscreveu, não deu seu nome para o café da manhã na próxima semana, nós aguardamos você, todos vocês. Todos aqueles que estão em casa e vocês que aqui estão, de manhãzinha, 8 horas, vamos tomar o nosso café, vamos ter o nosso momento de comunhão. Venha celebrar conosco, tá bom? Gálatas 4, de 4 a 7. Diz assim o texto sagrado: Mas quando chegou o tempo certo, o tempo oportuno, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos os seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele nós clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. E o Espírito dele em nós diz, Abba, Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós oramos mais uma vez pedindo graça e misericórdia. Clamamos a Deus pela nossa nação, clamamos pelo nosso povo. Desejamos ver o nosso povo brasileiro rendido aos pés da cruz. Oramos pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas, e clamamos a Deus a fim de que eles abram o entendimento, os olhos, para ver a grande verdade de que o Senhor é quem comanda tudo, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é quem escreve a história. Ó Deus, permita que o nosso povo brasileiro olhe para cima e reconheça que o Senhor é quem pode nos dar segurança, alento, pastoreio, provisão. Perdoa, Senhor, o pecado ou os pecados da nossa nação, do nosso povo. Fala, Senhor, ao nosso coração
E nessa hora também, Senhor, nós oramos pelo povo do Rio Grande do Sul, por aquela tragédia. Clamamos misericórdia pelas pessoas que perderam seus entes queridos, perderam animais, perderam os seus bens, seus documentos, as fotos, a história, a casa. Tem misericórdia, Senhor, das cidades que foram desoladas e destruídas. Que os governantes nessa hora possam responder com graça e com misericórdia vinda do Senhor. Permita, Deus, que as nossas igrejas, os nossos missionários e o povo batista possa receber e acolher e ajudar no conforto dessas famílias. Em Jesus nós oramos e em Jesus pedimos a tua bênção. Amém. Não preciso dizer que o cenário brasileiro, ou o cenário da nossa nação, ele para mim é caótico. Mas ao mesmo tempo a nossa esperança e a nossa confiança não está nas questões ideológicas, políticas, e nós temos a nossa confiança e o nosso socorro vem do Senhor. Quando a gente olha para esse cenário, a gente pode lembrar do salmista: eu olho para esse caos, esse país extremamente gigante, grande, extremamente difícil de ser administrado, e a gente olha para a situação das nossas crianças, dos idosos, por exemplo. Fiquei muito chocado nessa semana ao passar na Itavuvu, na sexta-feira em que foi dia útil, e os idosos, 8 horas da manhã, na frente do banco mercantil, fazendo uma fila. O sol já estava, como a gente diz lá no interior, Ivan, rachando mamona. E aqueles idosos, todos, eu contei, na frente ali da loja 100, aproximadamente uns 50, eu estava indo no Banco Itaú, eles todos ali para pegar a pensão ou até mesmo a aposentadoria, e ali debaixo do sol, sem nenhuma cobertura, sem nenhuma assistência, água, nada. A gente não cuida dos idosos como nação. Essa semana fui ao regional buscar um medicamento e vi dezenas e dezenas de ambulâncias de outras cidades menores vindo buscar medicamento. E uma das cenas que me marcou muito, uma senhora obesa, deitada numa maca. A prefeitura só mandou o motorista franzininho, pequenininho, judiação, pesava 55 quilos, precisasse tomar antibiótico, não sei o que ia fazer com aquele homem, e ele com uma van do tamanho do mundo. Ele desce, olha para nós, eu e mais alguns homens ali: vocês podem me ajudar a descer essa senhora? Ela precisa fazer prova de vida. Mas como que pode? Ninguém pode enviar alguém lá e fazer prova de vida no local. Aquela senhora pesava mais de 180 quilos. Fomos lá nós ajudar, olhar, acompanhar. E eu pensei então que aquela senhora sairia dali com felicidade por receber o seu medicamento. Ela veio de uma outra cidade, rodou mais de 2 horas, acordou de madrugada, e a notícia trágica foi: não tem o seu medicamento. Ninguém ligou para ela. O sofrimento. E a solução para tudo isso é Jesus. E nós precisamos apregoar Jesus. Nós precisamos orar pela nossa nação nesse sentido, pedindo que o Senhor sopre sobre nós o seu Espírito, e que o povo brasileiro se renda e consiga olhar para cima e visualizar a graça maravilhosa do nosso Deus. Dá uma olhadinha comigo no verso 1, o verso 4, melhor dizendo, desculpa. Quando chegou o tempo certo, o tempo oportuno. Veja que o primeiro ponto do apóstolo Paulo é o seguinte: para a gente entender que Jesus é a solução, nós precisamos entender que Deus enviou o seu Filho. Algumas versões vão dizer o seguinte: que Deus no tempo ou na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus não veio no
no tempo que Ele queria. Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo pré-determinado por Deus. Agora vamos entender uma coisa aqui: nada acontece fora do tempo de Deus, é Ele quem determina. Davi chega a dizer que Deus conhece a nossa história e todos os nossos dias estão contados no livro da vida. Aí você pode falar assim, mas e a habilidade de um médico? Não pode acrescentar um dia se o Senhor não quiser. A minha avó falava o seguinte: ninguém morre de véspera. Você morre no dia que Deus quer. Você vai partir no dia que o Senhor escolheu para você. Porque a sua vida e a minha, as nossas vidas estão nas mãos de Deus e Ele controla tudo. Ele controla a nossa história e por isso Ele enviou o seu Filho no tempo certo. E as pessoas ficam falando: por que Jesus não veio na nossa geração? Porque Deus quis que fosse naquele tempo da cultura grega, naquele tempo onde o grego e a língua grega levaria o Evangelho para todo mundo. Era língua universal, todas as pessoas falam grego. Quer ver? Você vai na farmácia. Farmácia é uma expressão grega, de pharma, PH, é do pi, do grego. Você vai no cardiologista, cardia vem do grego. Toda a nossa Constituição ocidental vem do grego. O Império Romano construiu grandes avenidas, grandes estradas onde os missionários poderiam percorrer, e o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, vai percorrendo essas estradas e levando o Evangelho. Tanto é que o sonho de Paulo era chegar na Espanha e chegar lá na Europa. Tanto é que ele vai escrever isso quando ele escreve aos Romanos. Ele fala: o meu desejo era chegar na Espanha. Veja que ele estava lá na onde? Na Palestina. E por conta do Império Romano, ou seja, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho naquele momento histórico onde houve o silêncio de Deus, os 400 anos onde não se ouve nenhuma profecia de Deus. E Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu Filho há 2000 anos atrás, e a solução para o nosso país, para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa família está lá na cruz do Calvário. Já foi feito, Ele já fez, Ele já realizou, Ele já escreveu a história. Deus enviou seu Filho no tempo oportuno, no tempo correto, na plenitude dos tempos. E aí, fazendo a minha lição de casa, eu fui entender que é no Kairos de Deus. Nós temos o Cronos, mas Deus tem o seu Kairos. Foi tão interessante, o Simeão foi medir ali a minha pressão, ele falou assim: deixa eu dar uma olhada nos batimentos. Aí ele ficou olhando pelo relógio. E a gente fica controlado pelo relógio. Os meninos aqui colocam o tempo que eu estou pregando ali, ó, para mim. Que hora que vai começar o culto? Colocaram um relógio para mim lá, ó. Nós somos condicionados pelo cronômetro. Por exemplo, semana que vem, Deus assim permitindo, Isabel e Domingos vão completar quanto de casado? 40 anos. Vão fazer uma festa, tá? Vão fazer uma festa. Não sei como que a gente vai fazer. Então a gente conta 40 anos. Quanto tempo vocês viveram aqui entre nós, aqui na igreja? 15 anos. Deus permitindo, ano que vem eu já vou completar 5 anos aqui. A gente vai vivendo pelo cronômetro. E a gente vai contando a nossa história pelos nossos dias, pelo calendário. Quem é da minha geração lá que fica fazendo risquinho na folhinha da cara do gás, não é só coisa de preso não, viu? É coisa de crente também. Aprenda a contar os seus dias para que a gente alcance um coração, sabe? Conte cada dia que você tem. Agora, Deus não está preso no relógio. Amém por isso. Porque Deus tem o seu tempo. E Deus está no Kairos. E qual que é o Kairos de Deus? É o tempo dele. Por isso que a gente fala o seguinte: olha, por exemplo, 2022, 2023 foi um ano abençoado para mim, mas eu estou vivendo um tempo abençoado. A gente fala assim: quanto é esse tempo? É um tempo. É um tempo. Se alguém perguntar para mim: quanto tempo você está em tratamento médico? Eu sei dias e momento. Agora, e o momento? Qual que é o tempo da melhora? Eu falei: vai chegar.
porque é o tempo de Deus, e nada acontece fora do tempo de Deus. Então veja que a solução para o Brasil não é algo de hoje, já aconteceu na cruz do Calvário, porque Deus amou tanto essa nação que enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. E se você acompanhar o texto, ele envia o seu Filho, ele envia o seu representante. E como nós citamos pela manhã, Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que ele entrega o melhor, que ele entrega o seu Filho. Quem é pai sabe disso. Como seria entregar um filho em sacrifício? Vamos imaginar o amor de Deus? Deus olhando do trono e vendo Jesus sendo espancado. O pai sofre? Sim ou não? Mas ele deu essa missão para o filho. O filho é obediente. Quando o filho recebe um bofetão no rosto do soldado, o pai sofre, e Jesus segura a onda porque ele te ama, ele queria te salvar. Ele vai para a cruz resoluto, falando o seguinte: eu vou cumprir a missão do meu pai. E a missão do meu pai é salvar, é resgatar essas vidas, para que um dia, lá na glória, todos os salvos, os remidos, venham a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele enviou seu filho, nascido de uma mulher. É muito interessante porque Paulo vai colocar essa perspectiva da Virgem Maria e vai mostrar para nós que Jesus, sendo santo, precisava nascer de uma virgem, nasceu sob a lei, ou seja, nasceu debaixo da lei, e o único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus Cristo. Ele não veio destruir a lei, ele disse isso: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim mostrar para vocês como se cumpre a lei de Deus e como se vive a lei de Deus. Jesus teve algum pecado? Mas ele não viveu sob a lei? Viveu sob a lei, mas sem nenhuma transgressão. Não foi encontrado nele pecado nenhum. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós precisamos celebrar, porque Jesus é a solução para a nossa vida, porque ele viveu sob a lei, ele nasceu de mulher, ou seja, ele cumpriu todos os requisitos, e isso nos leva a entender que Deus nos ama tanto. E o apóstolo João vai dizer para nós que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus montou a sua tenda entre nós. Lembra do tabernáculo do Antigo Testamento? Essa mesma expressão, habitou. Ele viveu entre nós, ele andou entre nós, ele comeu entre nós. Ele foi na festa de Caná da Galileia? O que tinha na festa de Caná de Galileia? Festa ou não tinha festa lá? Como que é a festa do casamento judaico? Festão. Você sabia que no casamento judaico a festa dura 5 dias? Tem um amigo meu que é judeu. Eu tive um professor rabino em Campinas. Ele vai casar o filho dele. Ele falou assim: olha, é duro, na cultura brasileira o casamento é um dia, não é assim? E fica caro, não fica? Aí perguntaram para mim: e aí, você tem coragem de casar de novo? Eu falei: não, dá muito dinheiro. Mas só que na cultura judaica é 5 dias, e eles celebram 5 dias, Rafael, imagina? Você tem um casamento por esses dias, né? Põe tua barba de molho, viu? E aí acabou o vinho, e se acabou o vinho, acabou a alegria, e Jesus está lá, e Jesus está vivendo o seu ministério, realizando, ele está entre nós, e ele realiza o milagre. Ele foi considerado um glutão, porque ele comia com os pecadores, e ele vem quebrando todos os paradigmas religiosos, para mostrar que todas as pessoas são importantes no reino de Deus. Deus não deseja que ninguém se perca, ninguém. Fala comigo, ninguém. Aí você pode lembrar daquela pessoa mais terrível que você conhece e fala assim: até ele, até ela. Não fala o nome do chefe não, hein?
Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o cosmos, a natureza. E em Cristo Ele está reconciliando todas as coisas. Agora veja que essa expressão enviar significa literalmente um representante. Ou seja, Deus envia para o mundo um representante dele. E como a gente vê a presença de Deus no mundo, senão por meio de Jesus estampado nos rostos. E aí nós cantamos assim: é teu povo reunido aqui. Você carrega a imagem de Cristo Jesus. Você é o bom perfume de Cristo. E quando nós nos reunimos como povo de Deus, o que nós sentimos aqui, senão a paz de Deus, a alegria de Deus? Não foi isso que nós cantamos? Erga a tua voz e anuncia com alegria. Dá um sorriso aí, gente bonita. Nosso coração está em paz. Mesmo que o Brasil esteja um caos, nós, cristãos, estamos com o nosso coração na presença de Deus e falamos assim: olha, eu já recebi o maior presente, que é a salvação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardando o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, porque Ele enviou o seu Filho como representante. Agora, é tão interessante porque esse verbo enviar no grego, ele vai falar para nós da pré-existência de Jesus, ou seja, Jesus é eterno. É tão interessante que nos evangelhos as pessoas conversavam com Jesus e pensavam que ele era somente humano, né? Vai falar: se você pensa que eu sou só humano, eu vou mostrar a glória de Deus. E aí então ele manifestava a glória de Deus, revelando que ele estava com o Pai criando todas as coisas. E o apóstolo Paulo chega a dizer para nós que ele estava, Jesus, com o Pai criando todas as coisas. Ou seja, lá em Gênesis 1:1, Jesus já estava com o Pai lá criando todas as coisas. O Espírito Santo, lembra? Lá em Gênesis, pairava sobre a face das águas. Ou seja, a Trindade em plena harmonia, criando todas as coisas. Você carrega em si mesmo a imagem e semelhança de Deus. E por isso ele envia Jesus. Agora, é muito interessante porque quando Jesus está conversando com Felipe, e Felipe parece que não havia entendido isso, e ele fala o seguinte: olha, mostra-nos o Pai. Lembra dessa expressão? Aí Jesus fala assim: quem me vê, vê o Pai. Quem olha para mim, vê o Pai, porque as obras que eu faço, não posso fazer sem o Pai. Quem vê a atuação da igreja, vê o que? Senão Jesus entre nós. A generosidade que há entre nós, o carinho que há entre nós, o amor que há entre nós, o afeto que há entre nós. Isso não existe lá fora, ou existe? Essa amizade, essa cumplicidade, essa irmandade, essa fraternidade, só existe entre nós, porque nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, e aprendemos isso com Ele, na vida dele, porque Ele é para nós a representação exata da pessoa de Deus. Agora, tem muita gente que quer viver o relacionamento de profundidade com Deus e não quer passar por Jesus. Tem ou não tem? Aí eu quero conhecer a Deus, então você tem que passar por Jesus. Tem até um hino antigo que diz, né, foi Jesus que abriu, lembra? O caminho para o céu. Quando a gente era criança, a gente aprendia que Jesus é a ponte, não tem outro acesso. Por isso que ele vai dizer para nós, ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele nos leva à presença do Pai. E por isso nós precisamos falar ao povo brasileiro: olha, Jesus já veio, ele foi enviado, e quem quer conhecer Deus precisa passar por Jesus, porque ele é a representação exata do ser de Deus. Paulo chega a dizer, escrevendo aos Colossenses, que ele é a imagem do Deus invisível. É tão interessante que a gente fica ao longo da vida tentando construir a imagem de Jesus. Será que ele era assim? Será que ele era assado? Agora, na proposta mais contemporânea, estão tentando criar a figura. Gente, é só você olhar um judeu da Palestina. Simples assim. Ele não é um loiro europeu,
Mas também ele não é um negro, porque agora estão querendo pintar a face negra. Não, ele é um judeu. Mas ele não veio representar isso. Ele veio mostrar o amor do Pai, e ele veio sob a lei, debaixo da lei, sujeito ao sistema judaico da lei, para nos resgatar, para nos libertar. Agora, o que dizia a lei? A lei dizia para nós e diz para nós que nós somos o quê? Pecadores, que o nosso coração é corrupto. E aí vem Jesus e fala o seguinte: debaixo da lei eu vou salvar vocês da lei e vou mostrar para vocês a graça de Deus. E o povo brasileiro precisa conhecer a graça de Deus. E a missão de Jesus está aí no versículo de número 5, dá uma olhadinha. Assim o fez para resgatar aqueles que estavam sob a lei. A missão de Jesus é resgate. Resgate. Eu gosto muito dessa figura do bombeiro, do resgate, do salva-vidas. Quem aqui está com saudade da praia? Só a Flávia? Não, vou perguntar de novo. Não é possível, Flávia, eu vou tomar até água. Agora o povo acordou, Flávia. Obrigado. O irmão querido até falou: Flávia é Flávia, né? Tem que ter uma Flávia em casa, né? Quem aqui está com saudade da praia? Agora, por que o salva-vidas fica mais elevado? Fica naquele... Por que aqueles caras são os mais bonitões da praia também, né? Diga-se de passagem, né? Você olha para eles, estão... A gente fica com vergonha, Isabel. Dá um constrangimento na gente. É que eu sempre não vou lá, então por isso. Então. A gente mostra o nosso tanquinho. O que foi? Tem que ser bonito. Só porque você é bombeiro, né? Isso é brincadeira, cara. Toma conta daquele sujeito lá, hein? Agora, por que o salva-vida fica mais elevado naquela cadeirinha lá? Para ele visualizar. Se tem alguém precisando de resgate, ele passa o radinho. Os caras já descem e saem correndo. Lembra do apitinho lá do cara? Aí não pode. Jesus está salvando as pessoas da nossa nação, porque a missão de Jesus é resgatar, e ele está jogando bote, jogando aquela, como chama? A boia. Tem brasileiro que recebe a boia da salvação, não tem? Todo mundo recebeu a boinha. Está todo mundo afogando nos seus pecados e Jesus está jogando a boinha. Salva aí, segura na boia e venha. Comigo é sucesso, segura e vem. Tem muita gente que não vem. Tem muita gente que não agarra. Tem muita gente que não aproveita. Aí tem aquela historinha antiga que conta-se que um camarada chegou no céu e falou: olha, eu estava lá no Rio Grande do Sul, junto com a minha comadre. Como que é o nome daquela vaquinha? Vocês viram a foto da vaca em cima do telhado? Tem o nome da vaca lá. Vocês viram essa imagem? Vocês não viram? Eu vi. A água subiu tanto lá no lugar que a vaca ficou em cima do telhado. E aí a mulher, dona da vaca, ficou chorando. Então vou usar essa ilustração. E ela falava o nome da vaquinha. Fugiu o nome agora. E a repórter perguntava: como que ela chama? E ela chamava, a vaca vinha assim. E a moça no barco, foi um barato aquilo. E aí ela chegou no céu, falou: olha, eu não tive oportunidade de salvação, nem eu nem a minha... Como que eu posso dar o nome da vaca aí, gente? Dá um nome para mim. Mimosa. Aí estava lá, viu, Dielso? Você deu risada agora, né? Você está bravo? Aí está lá a moça com a mimosa, aí Deus fala assim: não, eu mandei lá o bote, você não aceitou o bote. Eu mandei os bombeiros lá com o barco lá te buscar, você não quis. Agora você está reclamando. Tem muitos brasileiros falando que não tem jeito na família, no trabalho, que a vida está um caos, mas não aceita o resgate de Jesus. Agora, quando chega Jesus, o salva-vidas, ele abraça a gente e fala assim: eu vou te salvar por completo. Ou você aceita,
ou você rejeita? Quem crê tem a vida eterna, como ensinei pela manhã. Quem não crê já está condenado. Quem não aceita a mensagem do Evangelho já está condenado, já tem a sentença. Desculpa, é inferno. E quem aceitou, vive essa vida que a gente tem agora, que é uma vida em abundância, é uma vida eterna, uma outra qualidade de vida, que no grego, inclusive, não é vida biológica. Quando Jesus fala de vida eterna, ele não fala de bios, lembra da vida biológica? Como está o seu corpo, é vida biológica, não. Quando ele fala de vida eterna, ele fala de zoe. Zoe é uma outra qualidade de vida, é que você e eu vamos receber na eternidade, quando nós recebemos o nosso novo corpo na ressurreição dos mortos. É isso que ele está falando, é uma outra qualidade de vida. Então aqui a gente já vive essa nova qualidade de vida, porque a gente foi resgatado. E a pessoa olha para nós e fala assim: mas por que você age assim? Por que você lida com as pessoas assim? A gente fala: não, porque eu fui resgatado. Eu estava perdido, o meu salva-vidas foi até o meu encontro, me salvou dessa situação, e como eu vivo à luz da eternidade, eu já tenho outros princípios, eu tenho outros valores, e na realidade, eu fui adotado. Dá uma olhadinha aí, a fim de nos adotar como seus filhos. Nós somos filhos adotados de Deus. Deus nos criou, vamos lembrar da revelação bíblica, nós nos rebelamos contra Deus, e Ele nos adota em Cristo Jesus. E o nosso espírito clama por Ele e diz: Abba, Pai. E aí tem uma proposta no nosso país, por exemplo, bem comum na nossa cultura, que diz o seguinte: não, todas as pessoas são filhas de Deus. Conhece? Todos são filhos de Deus. Não, o Brasil é um país cristão, porque mais de 90% da população crê em Deus. Todos são filhos de Deus. Isso é o que a população diz. O que a Bíblia diz? O que está nos lábios de Jesus? Aqueles que creem no meu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, a gente é incluído no seu reino, nós somos adotados no seu reino, e agora passamos a desfrutar dessa nossa nova herança. Mas agora, muito interessante também, e é o segundo ponto, eu quero caminhar para o final, quando Paulo coloca aí para nós, no versículo 6, me acompanhe: e porque nós somos seus filhos, se você é filho, Deus enviou o nosso coração, a expressão grega aqui é cardia, Ele mandou no seu coração, no seu interior, o espírito do seu filho, que clama: Abba, Pai. Então veja, Ele enviou o seu filho, e Ele envia o Espírito Santo para o nosso coração. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Então cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua saúde. E olha quem está falando, hein? Estou buscando, estou na trilha. Cuide, viva bem, durma bem, por misericórdia. Se é feriado, descanse. Olha quem está falando. Vai todo mundo dar risada, Adriano. Dá uma pausa. Estão tentando me amarrar aí, Anitta. Essa é a única solução. É a única solução. Porque Deus enviou o seu Espírito para o nosso coração. E esse Espírito clama mais e mais de Deus. Pode ver que quem está andando com Jesus deseja mais e mais a presença de Jesus, quer mais a presença de Deus, quer mais estar nos cultos, quer mais convivência cristã, quer ouvir mais canções, quer ouvir mais testemunhos, quer ouvir mais hinos. A pessoa quer mais e mais, e é aquela criança que fica clamando pelo Pai: Pai,
Fazendo a lição de casa, essa expressão Abba Pai, vocês que vão ter nenenzinho nesse final de mês, vocês vão ver isso. É muito interessante a criança, quando ela começa a balbuciar algumas pequenas palavras, ela começa a tentar falar. E ela fica tentando falar. É emocionante, Edna, Selma, quando a criancinha fala assim, mamãe. Foi assim, Lídia? Emocionante, não foi? Rejane, Júlia, foi emocionante, não foi? Melris. Eu tive o privilégio que o meu filho falou papai primeiro. Não vou nem olhar para ela. Eu entendi essa expressão de Jesus quando Timóteo falava assim, papai. Eu trabalhava muito, chegava à tarde em casa, e quando eu chegava ele ficava olhando para mim assim, tentando falar, papai. Como que ele sabe que eu sou pai? Mas dentro dele tem um espírito que ele fala assim, esse é meu pai, eu vou na direção dele. E ele ficava, lembra, Natália, tentando se jogar assim. Então veja o que Paulo está dizendo, se você é cristão, você pula na direção de Deus, você quer mais de Deus, você fala assim, eu quero meu pai, eu quero ouvir a voz do meu pai, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou conversar com meu pai, e o meu pai vai conversar comigo e vai falar as coisas em segredo e vai tratar o meu coração. E no meu quarto eu vou ouvir a voz de Deus. No meu quarto ele vai segredar coisas ao meu coração, ele vai tratar o meu coração, ele vai tratar as minhas emoções. Fecha a porta do teu quarto, vai lá orar com teu pai e deixa o teu espírito pedir mais de Deus, mais de Deus. Imagina o Brasil com sede de Deus, imagina as igrejas com sede de Deus, o povo sedento pelas coisas de Deus, o povo querendo pregação, o povo querendo mais canções, que nem no continente africano. Eu vou chegar lá um dia, não é possível, eu quero viver aquela realidade. Meu amigo Dom Belli, lá da Angola, fala assim, Jefferson, você prega 3 horas, você olha para o povo está assim, ó, vai pregador, mais, eu acho que eu ia me dar bem lá. Imagina o nosso povo sedento. Agora a gente fica imaginando o Brasil. Eu queria canalizar e encerrar, falando assim, esse é você. Ele já enviou o Espírito no seu coração. Você já é adotado, você já é filho. E você tem uma herança. Você vai viver essa herança. Você não é mais escravo do pecado, do medo, da incerteza, da insegurança. Não. Você é filho. E o filho recebe sempre o melhor de Deus. O que eu espero e oro é que nessa semana você receba o melhor de Deus, que Deus cuide, que Deus trate do seu coração, que Deus vá na sua direção, da sua família e cuide, pastoreie e governe a sua vida, que você reconheça que Ele te ama tanto, e se alguém te ferir, se alguém te machucar, se alguém disser que você não tem valor, que você olhe para a cruz e fale assim, Ele me ama com amor incondicional, intenso. Ele é o meu Deus e Ele envia o seu Espírito para o meu coração, para que o Espírito testifique que nós somos filhos de Deus. E que o seu coração e o meu nessa semana fala assim, papai, eu quero mais, eu quero mais. Hoje Timóteo falou isso para mim. Amanhã a vovó vai embora. É verdade. E eu vou voltar para você, papai. Falei, já entendi. Já entendi. Ele falou, se você tiver bom essa semana, a gente pode ficar mais tempo junto. Eu olhei para ele e falei assim, meu filho, é isso que eu queria ouvir de você. Porque um filho quer a presença e o cuidado do pai.
Que nessa semana, que nesse mês, você fala assim: eu quero mais a presença do meu Deus. Vou desligar aquela rádio que não fala nada e vou colocar a música que me aproxima de Deus. Vou desligar a minha televisão que não serve para nada e vou colocar lá no canal do YouTube para ouvir música de Deus. Vou encontrar amigos que me aproximem da alegria de Deus. Porque a solução para o nosso coração é só Jesus.